Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Estamos aqui mais uma vez trazendo conteúdo inédito, informações relevantes para a nossa área de engenharia e para você, nosso seguidor fiel aí. Agradecendo, inicialmente os nossos patrocinadores que possibilitam manter no ar aí o podcast das engenheiras, dão todo o apoio, incentivo. Quem são eles, Isso aí, vamos lá. Então, nosso muito obrigado à Procrio, à Suprema, à Soncine e à Imper Solutions. Muito obrigada, pessoal, de verdade, pelo apoio e incentivo sempre. E hoje, nossa pauta de hoje, acho que o próprio tema já é um pouco polêmico. A gente já começa polêmico falando do tema. Hoje a gente vai falar um pouquinho do CREA, Não sei se todos conhecem aí o CREA, o pessoal que nos segue. Temos muitos engenheiros, temos arquitetos, estudantes, técnicos, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o conselho responsável aí por regulamentar e fiscalizar as profissões na área de engenharia. Claro, trouxemos um profissional especialista de peso, sempre representante do próprio CREA São Paulo. Não, a gente não tá fraca não, né? Não, tá subindo. Esse nível aqui não tá fraco. A gente hoje tá melhorando e olha, gente, escuta só essa, ó. A pessoa que nós trouxemos hoje, ele é engenheiro civil, ele é conselheiro no CREA São Paulo, ele é coordenador das comissões de comunicação e marketing de regularização fundiária e de obras do CREA, ele é colunista do blog de engenharia, ele é professor do curso de engenharia civil na UMC, ele é proprietário da JMI Consultoria e Soluções Técnicas em Engenharia, com mais de 250 obras executadas. Nossa, então, tem metro quadrado executado, hein? Johnny Matos, eu já ia falar Johnny, que nem todo mundo. Muito bem-vindo. Pra mim vai ser difícil falar Johnny, vai falar Johnny. Não, fica à vontade. Queria agradecer a oportunidade pra Marissa, pra Gisele, de poder estar aqui, dizer que é um grande prazer poder estar representando aqui o CREA São Paulo. Queria agradecer ao presidente Vinícius Marquesi pela possibilidade de eu estar aqui, E dizer que eu vou invadir aí o terreno das engenheiras notáveis aí. Vou procurar manter aqui o belo nível do programa, Vou procurar não deixar cair a peteca aqui. Legal, muito bem-vindo. Fazendo um trocadilho, Vai invadir nosso terreno sem ART? Pelo amor de Deus. É um detalhe importante. Você é registrado no CREA? Registrado, tudo em dia, Isso é importante. Importantíssimo, pessoal. Bom, Johnny, vamos lá. Começando um pouquinho, a gente, brincadeiras à parte aí, somos engenheiras de há algum tempo, temos seguidores, engenheiros mais antigos, outros mais novos, alguns estudantes. E para todo mundo ter conhecimento, fala um pouquinho do que é o CREA, o conceito do CREA, o trabalho do CREA para o pessoal que está chegando, para os estudantes, Acho que é interessante. O CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, ele é um dos maiores, para não falar que ele é o maior conselho da América Latina, Hoje o CREA, em números assim gerais, conta aí com 350 mil profissionais no estado de São Paulo, aproximadamente 75 mil empresas registradas no CREA São Paulo. A gente tem aí um acréscimo anual de 25 mil novos profissionais, Nós estamos presentes aí nos 645 municípios do estado. E o CREA São Paulo, a função do CREA São Paulo definida legalmente é pela Lei Federal 5.194 de 66. E a função do CREA São Paulo é fiscalizar o exercício profissional. É diferente de fiscalizar o profissional. Então, muitas críticas do CREA São Paulo é que o CREA São Paulo está fiscalizando o profissional, está lá para fiscalizar. Não é bem isso, O CREA São Paulo fiscaliza o exercício. Então, em linhas gerais, o CREA São Paulo tem que verificar se à frente das atividades de engenharia, agronomia e geociências, se há um profissional habilitado à frente dessas atividades, se a empresa contratada ela conta com profissionais habilitados para isso você fica
pendente da empresa ter o registro no CREA, né? E o presidente Vinícius, desde quando ele chegou em 2016, ele quer que o CREA seja mais, né? Não fique só na questão da fiscalização do exercício profissional, que já é uma nuance muito interessante do CREA. Porque, só para vocês terem ideia, a gente gosta muito de números, né? Engenheiro gosta de números. Com certeza. Só um pouquinho. E para vocês terem ideia da evolução do CREA São Paulo de 2016, quando ele chegou para cá, em 2016 o CREA marcou 29 mil atividades de fiscalização, em 2016, né? Ano passado, nós atingimos 462 mil atividades de fiscalização. Caramba. Então, de 29 mil para 462 mil atividades. Em praticamente 6 anos. Pois é. É muita coisa. E a meta para esse ano, né? Isso aí o presidente Vinícius já colocou no drive da Maria Edith, que é a superintendente de fiscalização do CREA São Paulo. É importante citar isso também, que quem é responsável dentro do CREA São Paulo por toda a fiscalização do conselho é uma engenheira civil, Maria legal. Edith, né? Que legal, que orgulho. Pois é. Só um parênteses nessa conversa. E na gestão do presidente Vinícius foi a primeira vez que nós tivemos vice-presidente mulher. Olha que legal. Então começou com a engenheira Lenita, né? E depois, logo em seguida, veio a engenheira Lígia. Né? As duas são engenheiras civis, né? E foram vice-presidentes do CREA São Paulo durante a gestão do presidente Vinícius. Né? Então, o Vinícius, inclusive, muito também por iniciativa do CONFEA, do Conselho Federal, hoje o CREA tem uma comissão que é o CREA Mulher, justamente para incentivar Não sabia. o ingresso de profissionais mulheres dentro da engenharia, da agronomia, da geociência. Legal. Então, um trabalho bem interessante. Inclusive, esse parênteses está aumentando. Né? Inclusive, a gente tem uma atividade ao longo do estado, que é o Colégio de Inspetores do CREA São Paulo. Eu já posso até explicar o que é inspetores também lá na frente. Mas uma das linhas temáticas é a mulher na engenharia. Né? Então, tem uma linha legal. temática nesse colégio que fala especificamente disso. Isso é legal. Então, o presidente Vinícius ele incentivou muito que o CREA São Paulo intensificasse a fiscalização, porque quando o CREA São Paulo notifica uma empresa a ter um profissional habilitado à frente de uma atividade do drive do CREA, você está protegendo a empresa, está protegendo a sociedade. De maneira indireta, você está girando o mercado da construção, você está fazendo com que mais engenheiros atuem dentro da engenharia. Isso é extremamente importante, porque dados de uma consultoria, a consultoria McKinsey, encomendada pelo Estadão, aponta que até 2030 a gente vai ter um déficit de 1 milhão de engenheiros no Brasil. Caramba. Nas mais diversas atividades. Né? Então, a gente tem aí um cenário em que espaço vai ter. Né? E, além disso, o CREA São Paulo ele também tem algumas atividades justamente para subsidiar o profissional para que ele possa ser mais assertivo no exercício da profissão. Então, a gente tem que ter o CREA Capacita. O CREA Capacita são atividades, são palestras, são cursos que o CREA dá semanalmente. Ontem teve uma. Isso eu recebo e-mail do CREA. Pois é. Toda semana eles enviam um e-mail lá. Ontem teve uma, né? Então você tem os mais diversos assuntos. Você tem patologia em construções. Quando sai uma norma nova, a norma da garantia de edificações. Aí eu vi que vocês fizeram um workshop, Fizemos né? workshop. Muito legal. Então tem, por exemplo, agora vai ter uma do BIM, né? De BIM, vai ter Olha, uma vou lá, também. né? Então, É. e aberto aos profissionais, e gratuitamente, né? Além disso, o CREA São Paulo tem o CREA Jovem para fomentar... Os jovens engenheiros, estudantes, de repente. Exato. Né? Você tem agora, há 2 semanas atrás, teve o estágio visita, em que o CREA selecionou 20 estudantes para que passasse praticamente uma semana acompanhando as atividades do CREA São Paulo e fechou essa atividade com a participação na plenária do CREA São Paulo. Muito legal. Então, assim, o presidente Vinícius ele imprimiu uma outra filosofia dentro do CREA São Paulo, além daquela legalmente prevista, que é fiscalizar o exercício da profissão. Então, em linhas gerais, aí, fazer um overview, tem muito mais coisa para a gente falar. O programa tem o quê? Umas 3 horas, é isso? Mais ou menos. O bom é que hoje a gente vai gravar só com ele, então o tempo dura conteúdo na sequência, então o tempo tá livre. Então, a gente tem muita coisa para falar. Legal. E uma dúvida, você comentou do CREA São Paulo, a gente tem as associações também por cidade, né? Qual que é o papel da associação? É diferente se eu sou registrada pelo CREA? Tenho lá anuidade regular em dia? É diferente? É outra associação? Como que funciona o papel das associações junto ao CREA e
para o profissional? Associações de engenheiros no estado de São Paulo, se eu não estou enganado dos números, a gente deve ter hoje 183 associações no estado. Então, algumas prefeituras que são menores, que de repente não comportam uma associação, o profissional pode ir para a associação vizinha, né? Então, vou dar um exemplo lá de Mogi das Cruzes, a nossa terra. Sim. Né? Então, você tem Johnny é conterrâneo. Conterrâneo. Depois eu vou contar como que a gente se conheceu. Para localizar aí a nossa audiência, você sabe que São Paulo faz parte da grande Mogi das Cruzes, né? Bem por aí. Então, a gente está na grande Mogi das Cruzes aqui bem hoje. Por aí. Então, o que acontece? A associação ela é um braço do CREA na capacitação, na qualificação profissional. E o CREA fomenta, inclusive, financeiramente essas associações, para que ela possa promover a capacitação e a qualificação profissional. Então, essa é a função da associação, né? Fornecer ferramentas para que o profissional possa exercer de maneira atualizada, de maneira assertiva a sua profissão. E nesse sentido, o presidente ministro também agora está incentivando as associações a formarem, a construírem, a formalizarem os seus co-works, para que o profissional possa ter lá um espaço para usar, né? Para atender um cliente, para fechar um projeto, para fechar um orçamento. Então, vamos imaginar que eu vou atender um cliente lá em Adamantina, por exemplo, né? Eu chego em Adamantina, a Associação de Adamantina vai poder me oferecer pelo CREA São Paulo um espaço para que eu possa receber seu cliente, receber meu cliente, abrir meu notebook, finalizar um orçamento, fazer uma alteração de projeto, né? Então, em linhas gerais, é essa a função da associação. A gente tem também, por exemplo, a diferença entre CREA, sindicato e associação. Então, o CREA, ele fiscaliza o exercício profissional e mais outras atividades que não estão, digamos assim, definidas legalmente, mas o presidente Vinícius insiste para que elas sejam executadas para poder dar um suporte profissional. Aí você tem o sindicato. O sindicato, ele também é apartado do CREA São Paulo e a função dele, em linhas gerais, é buscar os interesses do profissional do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista trabalhista, vamos assim dizer. E aí você tem a associação, que a associação ela tem a finalidade de fornecer qualificação e capacitação profissional. Então, em linhas gerais, né, essa é a diferença entre esses três entes aí que orbitam no nosso mercado. Show. E qual que é a importância de um profissional ele ser registrado e estar ativo, né, legalmente junto ao CREA? A gente sabe, né, que tem essa questão da gente elaborar os projetos, executar as obras, você tem que estar ali, assina, né, quando é feito tudo dentro dos conformes, né, a gente sabe que nem sempre isso acontece, a gente vai chegar nisso, mas qual que é a importância, além disso, né, além de ele poder exercer legalmente, né, conseguir emitir a RT, enfim, o que tem de benefício para os profissionais que são registrados e legalmente ativos aí junto ao CREA? Você tocou num assunto aí, num ponto importantíssimo, a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, né? Para que a nossa audiência, né, tenha real noção disso, não vou entrar no mérito da questão, mas naquele colapso de Brumadinho, né, da barragem que cedeu, o presidente da Vale, ele foi ouvido na CPI. Mas quem é que foi preso? E volto a dizer, não vou entrar no mérito aqui técnico do caso. Mas quem foi preso? Quem respondeu, né? Quem foi preso? Os profissionais que tinham a ART daquela situação. Né? Então, assim, isso é para ter ideia do peso desse documento. Né? E é definido também legalmente, né, pela 6496, a Lei Federal 6496 de 77. Antes, quem esmiuçava, do ponto de vista do Conselho Federal, a questão da RT era a Resolução 1025. Só que essa resolução, desde sexta-feira, e dando essa notícia quentinha aqui para a nossa audiência. Olha, em primeira mão, hein? Primeira mão. Não é mais a Resolução 1025, agora é a Resolução 1137, a 1137, que acabou de ser aprovada na plenária do CONFEA por unanimidade, né? É até um assunto, acho que uma pauta interessante para a gente avançar. Dos 18 conselheiros federais que existem no CONFEA, foi aprovada por unanimidade.
Então agora é a resolução 1137 que aborda os detalhes da RT. Porque a lei 6496 de 77, ela fala basicamente o seguinte, que todo contrato escrito ou verbal fica aí suscetível a RT. Mas os tipos de RT, as situações de RT, a resolução do CONFEA que esmiuça. Então era 1025, agora é a 1137, né, que acabou de sair do forno. Um detalhe, por isso que mudou, né? Eu fui preencher recentemente, a RT mudou bastante a carinha, as atividades. Mudou a tabela. Tudo, isso vem do CONFEA, então para aquele profissional que está em dúvida com relação a isso, nós divulgamos nos canais do CREA. Legal. Então é importante também os nossos registrados no Conselho acompanharem o Instagram do CREA, o LinkedIn do CREA, o Facebook do CREA, o Twitter do CREA, né? E o canal do CREA no YouTube, a gente tem o TV CREASP, no CREA São Paulo, que lá tem lá um passo a passo, um tutorial de como preencher uma RT, como solicitar um acervo técnico, o que tem que ter no atestado de capacidade técnica para que o profissional possa pedir o acervo técnico. Então na TV CREASP tem todas as informações, né? Que aliás, só fazer um outro parênteses na conversa, foi uma outra linha que o presidente Vinícius adotou, divulgar muito o CREA São Paulo por meio do marketing, né? Porque o profissional precisa ter acesso à informação. Sim. Né? Isso aí é fundamental. Então ele insistiu bastante e tem surtido efeito, porque quando cair um viaduto, quando cair um prédio, quando cair uma laje de um shopping, né? Antigamente, e nenhum demérito para a OAB, minha esposa é advogado, beijo, amor. Né? Não quero, olha, cuidado com o que você vai falar. Hein? A Patrícia não vai ficar brava comigo. Mas quando acontecia algum colapso, chamava a OAB, né? E hoje chamam o CREA São Paulo, né? Então, isso daí é um ponto muito positivo, porque é o CREA São Paulo que tem que se posicionar nos assuntos ligados à engenharia, né? Com certeza. E volto a dizer, nenhum demérito em chamar a OAB, mas o CREA São Paulo tem que ir junto, né? Então, esse é um ponto bastante que o presidente Vinícius insistiu bastante, né? E além da questão da RT, né, que você vê que deu um parênteses também bastante longo, mas o CREA São Paulo oferece aí para o profissional a própria associação como um braço, né? Essa associação hoje ela pode contar com ferramentas do profissional, porque o CREA fomenta, inclusive financeiramente. Às vezes o profissional pode pensar, pô, mas para onde que vai o dinheiro da RT? Mas para onde que vai o dinheiro da anuidade? Uma parte disso está na associação. Uma parte disso está na fiscalização do conselho. Uma parte disso está em movimentos como o CREA Capacita. O CREA também está entrando muito forte nos hubs de inovação. Isso então, é legal. Nós importantíssimo. Nós temos espalhados pelo estado, Mogi Guaçu, Adamantina, hubs de inovação, em que o CREA participa. Né? Vamos ter agora os coworks, né, que são espaços para os profissionais poderem trabalhar. Então, veja, a gente não pode mais ficar só naquela, e o Vinícius fala isso desde quando ele entrou, a gente não pode mais ficar naquela, não, a função do CREA é fiscalizar o exercício profissional. Não, a função do CREA, além disso, é fornecer, é ser uma plataforma de atendimento ao profissional. Né? Quando um profissional detecta, por exemplo, um salário mínimo abaixo da 4.950A, o profissional pode acionar o CREA. O CREA já acabou ganhando judicialmente decisões aí que o edital de concurso pedia salários abaixo, como foi o caso, por exemplo, de Rio Claro. Né? O CREA São Paulo foi lá, entrou e ganhou judicialmente isso. Então, além da questão da RT, o CREA tem uma série de... E aí, se a gente for esmiuçar um pouco mais, tem aí uma pós-graduação em inovação e empreendedorismo, que é uma inovação, é uma pós-graduação que o CREA São Paulo tem em parceria com a Unesp, com a Univesp, né? A preços muito diferenciados, né? O CREA, inclusive, subsidia junto a essas entidades a pós-graduação, que o profissional pode participar, né? E é legal porque o Vinícius falou, para dizer que é bom, até eu fiz, até eu me matriculei. O presidente lá, do CREA. Até me matriculei lá para poder atestar, né? Que foi uma iniciativa aí também do presidente Vinícius. Então, assim, é uma série de benefícios, né? E aí tem um benefício que é fundamental, que eu acho que vale a pena citar, que é que muito embora o Renato, o Ronaldo e a Cláudia se esforcem bastante, às vezes o profissional não sabe. O CREA tem uma ferramenta chamada Mútua, que digamos assim, não é bem um banco, mas é uma instituição que pode financiar o profissional dentro daquilo que ele
precisa para poder exercer sua profissão a taxas de juros muito mais baixas do que nas instituições financeiras, do que nos bancos. Então o profissional pode recorrer à mútua, né? É um ponto que o presidente Vinícius também insistiu bastante que fosse divulgado. Então tem uma série aí de benefícios que é importante que o profissional se conecte nas mídias aí para poder entender e pergunte, né? É isso que eu ia comentar, porque assim, às vezes as pessoas falam sem saber. Só reclamam, né? Mas eu pago anuidade, que benefício eu tenho? Não ganho Pago nada anuidade. em troca. Só que não vai atrás, não vai né? atrás da informação, saber. né? Não vai atrás da informação. Então, isso aí está muito claro nas mídias do CREA. É importante que o profissional se conecte, né? Então, se você pegar, por exemplo, a própria eleição do CREA, você viu que eu falei que nós temos aí no estado de São Paulo 350 mil profissionais. Mas quando você tem a eleição do CREA, é uma parcela muito pequena que vai lá votar. É verdade. Né? Então, assim, o profissional, ele não tem o hábito de participar, de querer entender, de buscar. E às vezes a solução está muito próxima dele. A mútua é uma ferramenta importantíssima, né? Que você paga aí um valor baixíssimo por ano, né? E você tem direito a uma série de benefícios. Então é importante que aquele profissional entre em contato com a mútua, peça uma palestra da mútua na sua empresa, na sua associação. Tenho certeza que o Renato, o Ronaldo, a Cláudia vão lá e vão explicar todos o cardápio de opções que há aí para o profissional. Eu conheci a mútua através de que eu fiz uma vez, eu estava ajudando numa regularização, né? Então, abri a RT, tudo certinho. E aí o pessoal passou para o pessoal do meio ambiente, se eu não me engano, que estava lá perto, falou assim, mas você conhece a mútua? Porque a gente da área de impermeabilização é um assunto pouquíssimo fomentado, né? Sim. E aí ele falou assim, se vocês se associarem, dá para fazer uma palestra sobre impermeabilização pra gente e tudo mais, né? Mas aí eu comecei a fazer várias outras coisas. Eu entrei no site da multa, dei uma sapeada lá, mas não fui a fundo, assim. Mas tem algumas coisas bem interessantes mesmo. Tem. Dá uma olhada no site da multa, no site do CREA. Lá tem vários links, né? Eu tenho até o aplicativo do CREA já no celular, que eu acho que é mais fácil para... Isso, que foi também uma entrega do presidente Vinícius. O aplicativo do CREA, a carteira do CREA no celular. É a carteirinha digital, né? A carteira digital no próprio celular. Hoje você pode pagar anuidade também parcelada no cartão de crédito, né? Então, assim, são entregas, né, que foram feitas justamente para facilitar a vida do profissional. Exatamente. Ficou bem mais fácil mesmo. Legal. Agora, um ponto importante que a gente falou aqui, eu falei, você comentou, e eu acho que seria legal também a gente dar uma definição, conceito, importância da ART. Por que isso é importante, né? Acho que quem nunca, né? Acabou de se formar, né? Vai lá um vizinho, você faz um projeto, não sei o que. Faço. Não, mas eu preciso que você só faça o desenho e assine e emita a RT. Tá, mas e a obra? Não, a obra você não precisa acompanhar. Ou então, só faz... Acho assim que a RT é uma simples assinatura. E muitas vezes, né, quando a gente fala, olha, eu vou emitir a RT dentro de um serviço que eu conheço, que eu domino. Isso eu acho que é outro ponto também, né, que vai mais além, que às vezes o engenheiro, ele é habilitado, mas nem sempre capacitado para fazer tudo, né? Eu falo por mim. Eu sou engenheira civil e me especializei na área de impermeabilização. Se alguém me contratar para fazer um projeto estrutural, vai dar ruim, né? Porque eu não sou capacitada, embora tenha tido os conceitos básicos lá. Mas não é uma coisa do seu dia a dia, né? Exatamente. Então, acho que isso é outro ponto. Então, assim, dentro, né, dos serviços que eu exerço, eu vou lá, contrato serviço, a gente emite a RT. Mas muitas vezes a gente tem aí o pessoal que chega, sou especialista em impermeabilização. Preciso de uma RT para fornecer um projeto junto com o bombeiro. Tá, mas não é minha área, né? Não, mas é só assinar. Quanto que você cobra? Eu falei, não, gente, não é minha área e tal. E às vezes, assim, quando né, você fala, vou fazer o projeto e emitir a RT, é tanto. Nossa, mas tudo isso? Eu falei, então, né, o que pesa, o que diz a RT? Você citou muito bem aqui, Brumadinho, quem foi preso, né? Então, a importância, a relevância das pessoas e dos profissionais, alguns que realmente, infelizmente, né, vendem uma RT, assinam sem saber, né? O peso disso, né? Além do caso de Brumadinho, a questão da RT é importante, né, que o profissional saiba disso. A partir do momento que ele assinou a RT e se responsabilizou, né, é um contrato. Então, se tiver algum problema ali, a responsabilidade é dele. Vamos imaginar que aconteça o seguinte, o cara vai reformar a cozinha dele, né?
E aí ele quer trocar o azulejo. Aí o síndico, é um síndico que, não, olha, tem uma norma técnica aí que fala que precisa ter RT para qualquer reforma aqui. Aí o cara fala, pô, mas vou chamar um engenheiro para trocar o azulejo da minha cozinha. Vamos fazer o seguinte, vou procurar um amigo meu, amigão, dá uma RT para mim aí. Aí o cara é amigo, né? Tá bom, Na tua camaradagem. RT. Ó, o que você vai fazer lá? Só vou trocar o azulejo. Tá tudo certo, então vai lá, troca o azulejo. O cara assina RT e tal. E nossa audiência pode dar um Google aí, já teve casos do cara ir trocar o azulejo, na hora dele quebrar, tinha uma tubulação de gás um pouco mais aflorada, acertou a tubulação de gás, teve uma faísca, explodiu e teve vítima. Quem que vai ser chamado? Quem emitiu o RT. Quem emitiu o RT. Então, RT, e não adianta você falar, mas eu não tava, mas eu não vi, mas... Não estava acompanhando, foi quebrar galho. É né? o seu nome que está lá. Né? E aí são 5 anos de faculdade, porque são 2 processos diferentes. Tem o processo que vai correr na justiça, né? Civil, criminal, e tem o processo administrativo que corre dentro do CREA São Paulo, que vai ser analisada pela Câmara do profissional. Nesse exemplo que eu dei seria a Câmara de Engenharia Civil. E a Câmara pode encaminhar o profissional para a Comissão de Ética do CREA São Paulo. Isso é caçado. E na Comissão de Ética tem uma série de penalidades, né, das mais leves até a mais pesada, que seria a cassação do registro. Né? E geralmente a justiça criminal e civil se escora também nas decisões do CREA para ela poder formar a sua convicção sobre o tema. Então, se lá do CREA saiu que o cara foi realmente responsável, tanto é que ele foi penalizado, geralmente a justiça fala, bom, se o CREA falou que foi, porque realmente foi, analisou. Então, o profissional que acaba emitindo uma RT sem o devido cuidado ou sem estar fiscalizando, né, pratica o que é chamado de acobertamento dentro dos termos do Código de Ética, ele está suscetível a uma série de problemas. Né? E aí a gente também tem um problema cultural. Você falou da área de impermeabilização. A gente tem muito problema, né, de síndicos de condomínio, de responsáveis por empresa, que decidem fazer impermeabilização com empresas não registradas, com profissionais não habilitados, né? Muito embora, e o que você falou é verdade, muito embora eu também seja engenheiro civil, também tenha tido esse conteúdo com o professor legalmente Godoy, habilitado. Sou legalmente habilitado, mas se eu for chamado para fazer uma impermeabilização, eu vou chamar a Maressa. Maressa, o que você acha disso aqui? Qual que é a melhor maneira? A gente vai usar polímero, a gente vai usar manta? Qual que é a melhor situação aqui? Sim. Porque a Maressa está vendo o dia a dia, está atualizando, ela sabe o que está saindo. Não dá para você acompanhar tudo. Né? Então eu vou chamar, muito embora eu possa, mas não devo, porque não é a minha área. Sim. E aí a gente tem um problema cultural. Né? O síndico ele acaba contratando, por exemplo, um profissional que não é habilitado para isso, para fazer a impermeabilização, ele vai lá, compra o material, aí ele compra o material de um, a mão de obra de outro, aí dá problema, aí o cara da mão de obra vai falar que o material que não está adequado, o cara do material vai falar que é o cara da mão de obra que não executou. É aquele jogo de empurra, né? Jogo de empurra e vazando, né? E aí, uma amiga minha que é síndica, uma vez fez uma impermeabilização no condomínio dela e começou a vazar. Ela me ligou. Ela falou, pô, Jânio, o que você acha que eu faço? Eu falei, bom, primeira coisa, você é uma mulher de fé. Então já começa a rezar agora, porque se algum morador do prédio decidir que você é que tem que pagar, ele está coberto de razão, porque você é responsável. Sim. Então contratou errado. Então primeira coisa é isso, seja uma mulher de fé. Segundo, peça avaliação de uma empresa especializada com registro no conselho, com profissionais habilitados para isso. Porque agora você vai procurar o profissional que executou. Não tem atribuição, não tem habilitação nenhuma. Primeiro que ele não vai ter como te dar um suporte, inclusive financeiro. Você vai entrar numa briga judicial homérica com o cara para algum dia, talvez, receber. O cara do material vai falar, amigão, eu só vendo o material aqui. Execução é uma responsabilidade minha. Não é minha. Então a gente tem aquele problema cultural. Infelizmente, só que está mudando, mas uma boa parte das pessoas olham o engenheiro como um custo. Sim. E não vê valor, né? Não vê valor. Ele não sabe que ele contratar um engenheiro,
ele vai ter ali, ele vai gastar até menos, o dinheiro vai se autorremunerar, porque ele vai atender naquilo que realmente a situação exige, gastando o necessário e dentro das normas técnicas que asseguram uma garantia. Exatamente. Né? Então, a gente, é uma missão de todo profissional pulverizar isso. E vamos até um pouco mais longe, né? Se eu estiver falando demais, vocês me cortam, tá? Tô bom, já falou demais, agora vamos mudar de pergunta. Assim, ó, e vou até mais longe. Quando a gente fala, por exemplo, de anotação de responsabilidade técnica, em que um profissional entrega para um responsável por um condomínio, por uma empresa, é importante que esse responsável que vai recepcionar esse documento, ele tenha do lado dele um profissional da área de engenharia para analisar o que ele está recebendo, o que ele está recebendo. Porque nem sempre o responsável ele tem afinidade com o assunto. Às vezes é um leigo, às vezes é um médico, às vezes é um advogado. Às vezes... Então, quem é que vai dizer se a RT está correta? Vou dar um outro exemplo. Vamos falar agora de um conselho que não é o CREA, vamos falar que é o do CAL. Eu não sei se é pulverizada a informação que o CAL, na RRT, no Registro de Responsabilidade Técnica, né, que seria um documento análogo à RT, o CAL não permite que o mesmo profissional, que o mesmo arquiteto, seja responsável por projeto e obra. Caramba. Ele não permite. Você precisa ter uma RRT para projeto e uma RRT diferente para obra. Ele não permite. O CREA permite que numa ART você faça o projeto e execute a obra. Sem problema, pode estar numa mesma RT. O CAL não permite. Ou é projeto ou é obra. E quantas vezes eu, como síndico, né? Porque eu também sou síndico do meu prédio. Você gosta de problema, né? Você é engenheiro e é síndico, o pessoal já... Socorro, a minha esposa, Patrícia, ela toda eleição, ela fala, você vai largar isso aí, né? Você Pelo amor de Deus, você não vai nem se candidatar, né? Só que depois que a gente entra no CREA, você não pode ver uma eleição que você quer participar. Entendeu? Você não aguenta, né, Johnny? Não aguenta. Então, lá como síndico do meu prédio, eu canso de receber RRTs de arquiteto ou só de projeto ou só de obra. Eu falo, não, tá correto o RRT, mas tá faltando. Ele vai ser o responsável pela obra? Vai. Cadê a RRT de obra, se tiver minha entrega de projeto? Ou senão o cara me entrega de obra. Geralmente, o mais comum é o cara me dar a RRT de projeto e não me dá a de obra. Isso é o mais comum. Né? Porque o cara me entregou a RRT, bom, aí eu olho, né, e falo, bom, tá faltando a da obra, cadê a da obra? Aí vai atrás do arquiteto, o arquiteto entrega, né? São raros os arquitetos que entregam duas RRT. Esse dia eu estava conversando com a Gerlene, que é uma arquiteta lá de Mogi, e eu falei, Gerlene, você é uma das raras que entregam as duas já. Ela falou, mas não tem que ser assim? Eu falei, tem, né? Mas nem sempre isso acontece. E já aconteceu comigo também o seguinte, de chegar uma RT para mim, aí vamos voltar pro CREA, chegar uma RT para mim, o cara ia reformar o apartamento inteiro, né? Eu sei porque o apartamento é entregue no contrapiso, o cara comprou novo, então ele vai ter que pôr piso, vai ter que pintar, vai ter que fazer uma série de coisas. E o cara me dava uma RT, por exemplo, só de envidraçamento de sacada. Então ele contratou envidraçamento de sacada, a empresa deu RT para ele e falou, o síndico quer o quê? Uma RT? Tá aqui, ó. Tá aqui. Aí eu olhei a RT e falo, veja, agradeço a RT, mas você só vai envidraçar a sacada? Você não vai fazer mais nada? Aí o morador, não, veja bem, então, nos primeiros momentos só vou fazer isso, tá? Falei, não tem problema nenhum. Aí eu chamei o zelador, falei para ele, Gilson, é o seguinte, tá autorizado aqui, mas só tá autorizado subir pro apartamento do cara, do morador, vidro, parafuso e perfil de alumínio. Nada mais. Mais nada. Porque é isso que ele precisa fazer um envidraçamento de sacada. Cimento, piso, não vai subir. Aí o morador, não, veja bem. Então vai ter mais coisa. Então você precisa trocar ou complementar ou me dar outra ART. Mas isso, Marissa e Gisele, eu sou da área. Sim. Então eu consigo ver uma RT e entender se está correto ou não. Né? Já chegou, por exemplo, olha que absurdo, já chegou para mim, por exemplo, o cara ia içar um determinado produto e aí eu pedi a RT do responsável pelo içamento, porque vai estacionar uma peça lá, vai içar, pode cair, machucar alguém, né? Danificar o prédio. Falou, eu quero RT. E aí me deu uma RT de engenheiro civil. Geralmente, esse tipo de serviço é engenheiro mecânico. Mas eu não vou bater de cara, porque eu não sei se ele tem atribuição. Pode ser que ele tenha feito uma pós-graduação.
pode ter sido incorporada nas atribuições dele. Então, o que eu fiz? Eu peguei a RT dele e encaminhei para a fiscalização do CREA para verificar para mim se o profissional tinha essa atribuição, poderia ser responsável. Para minha surpresa, não existia aquele profissional. Nossa, gente. Aquilo foi uma falsificação de uma RT. E aí a coisa transcendeu o CREA. Aí envolveu Polícia Federal, Caramba. Ministério Público, e o processo acabou correndo. Né? Então, olha até onde vai. Né? A coisa foi para frente. Né? E aí fugiu do escopo do CREA. Porque quando o CREA pega uma situação que não tem profissional, o CREA tem um termo de cooperação com o Ministério Público. Então o CREA informa o Ministério Público, informa a polícia, se for o caso, ó, estamos com um problema aqui, não tem um profissional para a gente mapear, porém há indício aqui de crime. E aí o CREA informa esses órgãos para que os órgãos possam prosseguir dentro das atribuições deles. Caramba. Então é extremamente importante que junto com aquele responsável pela recepção desses documentos, que haja um profissional para orientar. Né? Que é um outro campo que abre para o profissional de engenharia, agronomia e geociências, né? Com certeza, com certeza. Você comentou aí eu vou aproveitando, eu sempre falo pro pessoal, né? A gente aproveita o podcast para aprender e tirar muitas dúvidas também, né? Não é só... Imagina, então, à disposição. A pauta é só o norte, você vai falar o assunto, vai... geralmente é assim. Vai longe. Mas é muito comum na área de impermeabilização, a gente tem empresas que muitas vezes não são registradas, né? Isso para projeto e execução junto ao CREA, e acaba concorrendo, né, assim, no mercado de igual para igual com empresas que são registradas, que tem engenheiro pós-graduado à frente, enfim. Custo indireto maior, né? Exatamente. Que aí acaba, lógico, quem contrata, se não conhece o que está contratando, vai contratar sempre pelo menor preço. Acontece também, às vezes, da empresa não ter nenhum engenheiro registrado. Tipo assim, o dono não é engenheiro, não, assim, né, não é da área, tá ali trabalhando, às vezes é alguém que trabalhou muitos anos num determinado fabricante, né, ou com algum executor. Comum, né? Então, o pessoal vai lá, eu vou abrir uma empresa também de impermeabilização. Vai lá, abre, e aí quando precisa, é naquele esquema, né? Eu tenho um colega que é engenheiro, eu pago para ele, ele emite a RT para mim. Isso também, como que fica? Porque, assim, fiscalização, né? E legalmente isso, porque é completamente injusto, né? A concorrência e o que sobra também, porque às vezes, né? Me desculpem, mas a gente vê muito no mercado, inclusive construtoras, né? Que contratam dessa forma, muitas vezes até sem saber, né? Recebe ali a RT, é o que você falou. Quem recebeu não tem a mínima ideia do que está recebendo. Mas a gente vê muito, assim, empresas que às vezes não tem nem um engenheiro registrado direto, né? Assim, o dono não é engenheiro. Isso também é uma dúvida, né? Se o dono não é engenheiro, mas ele tem um engenheiro registrado, ele pode ter uma empresa de serviço de engenharia. Pode. Então, por exemplo, eu quero abrir um hospital, por exemplo. Eu posso, desde que eu tenha um médico responsável, tudo certinho. O cara quer abrir uma construtora, ele pode, ele é um advogado, ele quer abrir uma construtora, né? Pode, mas ele vai ter que ter um engenheiro responsável pela empresa, vai ter que registrar a empresa no CREA, porque vamos lá, vamos falar da questão anterior. Além da questão de custo, de concorrência desleal aí, você tem uma questão de proteção da sociedade. Com certeza. Né? Com certeza. Segurança do usuário, né? De quem está ali. Porque, Marisa, vamos falar da sua área, impermeabilização. Há pouco tempo atrás, né, coisa de 4, 5 anos atrás, caiu lá uma marquise, né, ali em Pinheiros, né, que vitimou fatalmente um jovem na hora e o outro foi hospitalizado. Né? Quando você olha os detritos ali da laje, você vê que tinha uma camada de impermeabilização com proteção mecânica enorme na laje. Né? Então, sobrecarga que isso gerou. Aquilo foi gerando, e aí você fala, pô, mas só isso que derrubou a laje? Talvez sim, talvez não, precisa analisar. Mas você vê, a laje antiga, começa a ter problema de infiltração, começa a corroer a armadura. Aí, atrelado a isso, você tem aparelhos de ar-condicionado, né, os condensadores que são aí estacionados na própria laje. Você vai ter floreiras que de repente não estavam no projeto original e peso de terra saturada, né? Quando você tem um colapso desse tipo, dificilmente é um fator, mas sempre tem um que é a cereja do bolo, né? Que é, aquilo que foi Isso aqui foi certeiro, né? Certeiro, né? Como foi aquele caso lá, por exemplo, daquele prédio que desabou, o Edifício Liberdade, lá no
no Rio de Janeiro em 2012, que foi o gatilho para startar a norma técnica NBR 15280, que é a norma de inspeção de reforma em condomínio, né? E o prédio caiu, porque eles tentaram repetir no 9º andar a arquitetura do 3º andar, só que os elementos estruturais, a distribuição estrutural era diferente. Né? Então, quando eles tiraram paredes estruturais. E aí gerou uma carga dinâmica, derrubou o prédio, mais 2 prédios menores, uma banca de jornal e um pedaço do Teatro Municipal, e morreram 17 pessoas, né, nesse caso. Então, você vê, é uma questão séria aí de você poder fazer obra sem um acompanhamento técnico. Então, além da concorrência desleal, você tem a proteção da sociedade. E aí, o que eu diria? Sempre que o profissional detectar uma situação dessa, né, tá participando de uma concorrência para uma empresa e falar assim, olha, meu preço está menor que o dela, mas ela tem registro no CREA, ela tem engenheiro. Se o responsável se sensibilizar e falar, cadê seu registro? Cadê seu... E não tiver, ele pode, ou a própria empresa, pode acionar o CREA São Paulo, e mesmo que ele não peça, o CREA trabalha de 2 maneiras, ou por ofício ou por denúncia. Então o CREA São Paulo, quando passa numa obra e vê lá uma obra sendo executada, o CREA São Paulo pode parar e fazer a fiscalização, sem problema nenhum. Agora, o CREA também pode ser provocado a isso. Olha, está tendo uma obra aqui no meu condomínio e eu não estou vendo aqui a RT. Falei com o síndico tem a mínima ideia o que é uma RT. O CREA pode vir aqui? Pode. Então denuncia para o CREA, aí entra naquela questão, a denúncia pode ser anônima ou não. Se a denúncia for anônima, o problema é que dificilmente a pessoa vai saber da conclusão da denúncia, porque o CREA não tem como retornar, né? Dar devolutiva, né? Não tem dados, né? Não tem dados. Agora, se a denúncia não for anônima, o CREA vai dar o retorno para a pessoa. Né? E aí vamos dizer o seguinte, que o profissional não quer se expor porque é uma empresa de mercado, mas ele quer saber se teve alguma repercussão. E aí a gente tem uma sugestão, que não faz parte do protocolo do CREA, é uma sugestão minha, Jone, engenheiro civil, é você procurar a associação de engenheiros e arquitetos da sua cidade, como por exemplo em Osasco, tem a associação que o Leandro é o presidente, né? O Leandro Fogaça, conversar, Leandro, está acontecendo isso, você pode startar o CREA para a gente? E aí a associação também tem uma ligação muito próxima do CREA e pode acionar o CREA para que o CREA vá lá e a associação fica sendo a denunciante. Aí o retorno vai para a associação e aí o profissional passa para o... Aí é uma sugestão, né? Isso aí não está não é um procedimento formalmente em lugar nenhum. É uma maneira que eu vejo que é possível a pessoa fazer a denúncia e também não ficar exposta e saber da conclusão dela, né? Ter o feedback, né? Exato, exato. Isso é importante mesmo. Bom, o CREA, a gente sabe que a gente tem alguns profissionais registrados, os engenheiros, isso pensando aí no nosso segmento construção civil agora. Nós temos engenheiros, mas também tecnólogos, técnicos, todos são registrados, né? Devem ser registrados os profissionais. Os técnicos, eles saíram do CREA. Ah, eles saíram. Não sabia. Técnico e edificação, então, não, o registro não é mais pelo CREA. Não, em 2017, né, houve aí uma decisão e os técnicos tiveram o próprio conselho, né? Eles têm hoje o próprio conselho. Né? Então, hoje tem até um documento, aquela ART, no caso do CREA, RRT, no caso do CAL, no caso do técnico, é o TRT, é o Termo de Responsabilidade Técnica. Então, desde 2017, se eu não me engano, eles saíram do CREA e hoje eles têm o conselho próprio deles, né? Mas isso não quer dizer que, por exemplo, o técnico, a partir do momento que ele sai do CREA, ele possa fazer tudo aquilo que ele não fazia enquanto estava dentro do CREA. Não. Continua com as mesmas atribuições, né? O CREA, de repente, o conselho pode até soltar resoluções e mais resoluções, mas o que é legalmente definido não muda. Então, falando da nossa área de construção, o técnico ele pode ser responsável por obras até 80 metros quadrados, né? Que não envolvam a estrutura, que não envolvam elétrica, né? Que para isso precisaria do engenheiro. Né? Então, essas questões ainda continuam, muito embora haja um certo divergência de entendimento, né, de alguns técnicos, mas isso aí ainda é válido, né? Aí, entre os técnicos e os engenheiros, a gente tem os tecnólogos, né? Os tecnólogos, sim. Os tecnólogos continuam no CREA São Paulo, né? Esperamos que fiquem, né? E continuem, que são profissionais muito importantes para a gente. Então, tem todos os engenheiros, né? Civil, mecânico, eletricista,
cartográfico, ou seja, todas as engenharias, os tecnólogos, a gente ainda tem os geólogos, né, os geógrafos e os meteorologistas. São as profissões, né, todas as engenharias, mas essas profissões que estão dentro do CREA São Paulo. Né? E aí nós tivemos aí o acréscimo, 2 anos atrás, dos designers de interiores. Olha, foi para o CREA, não foi para o CAL. Não foi para o CAL. Que interessante, né? Hoje os designers, eles estão dentro do CREA, né? Eles estão, porque na realidade os designers eles não tinham conselho, né? Então eles foram para o CREA e tem tudo a ver, porque o designer de interior, hoje ele pode, por exemplo, recolher uma RT, né? E a importância dele recolher uma RT daquilo que ele faz, ele pode depois pedir um atestado de capacidade técnica e pode pedir uma certidão de acervo técnico, a CAT. Por que é importante a CAT? Porque aí ele pode participar, inclusive, de licitações. Né? Que antes ele não tinha um documento para atestar a capacidade técnica dele, hoje ele tem. Né? Então o designer está dentro do CREA São Paulo e tem tudo a ver, porque o designer ele vai mexer com toda a parte de projeto interior. Em alguns momentos ele quer demolir uma parede. Parte estrutural, elétrica, hidráulica. Ele quer colocar um ar-condicionado onde de repente não tem uma infraestrutura para isso. Né? Então, assim, precisa dessa correlação, né, entre engenharia e design de interiores. E hoje eles estão dentro do CREA São Paulo. Tem interface com as nossas disciplinas, né? Sem dúvida. Sim, e era um desejo do... Porque é o seguinte, todo profissional assim, consciente da importância da sua profissão e da importância de ter aí uma regulamentação, ele quer ter um conselho, né? Porque, por exemplo, às vezes eu vejo algumas medidas no sentido de acabar com o conselho profissional. E assim, hoje eu estou participando ativamente dentro do conselho, mas amanhã pode ser que eu não esteja mais. Minha opinião não vai mudar. Eu continuo achando fundamental a existência do conselho. Se não acontece, o que aconteceu, por exemplo, com o jornalista. Desregulamentou a profissão de jornalista. Hoje, qualquer um pode dizer que é jornalista. Nossa, que triste isso, né? Qualquer um. Então, você vê, às vezes, algumas pessoas falando em programas de TV e tal, que você vê que não tem aquele preparo que um jornalista... Tá ali, né? Que um jornalista que você... Bom, esse é jornalista. Que você vê que ele tem, né? A própria maneira de passar a informação, você vê que é claro. E isso foi um preço que a profissão pagou por desregulamentar a profissão. Porque o CREA, com todos os defeitos de uma instituição de 88 anos, com todos os defeitos que o CREA tem, o CREA ainda fiscaliza. Agora, se acabar com o CREA, se acabar com o conselho, a minha pergunta é: quem vai fiscalizar? Quem vai fiscalizar? Quem vai falar que à frente daquela atividade de engenharia tem que ter um profissional habilitado? Então, eu sinceramente acho que quando um profissional da área milita pelo fim do conselho, é um tiro enorme no pé. No pé, com certeza. É um tiro enorme. Porque o CREA, com todos os defeitos, é o único que fiscaliza com efetividade. Né? Então, é importante a gente divulgar isso também. Né? Com certeza. E uma coisa interessante é que, às vezes, o próprio que milita para finalizar a coisa, ele tem uma dor de barriga ali na frente, ele vai precisar do conselho. Pois é. Entendeu? Então, tipo, reclama do conselho, mas já procurou saber, né? Onde a gente vai se apoiar se a gente não tiver um conselho? Exatamente. E, por exemplo, teve agora recentemente, uma lei que pregava o fim do salário mínimo profissional. Era uma lei de ambiente de modernização do ambiente de negócios. Bacana a lei, ela tinha muitos pontos positivos, mas dentre uma das emendas que foi feita lá, pregava o fim da Lei Federal 4.950-A, que é a lei que define o mínimo do profissional de engenharia. E aí o CREA surgiu sobre isso, o CONFEA também, e a lei foi aprovada sem essa emenda, né? Então, veja, se o conselho não está lá para brigar por isso... Para se manifestar... Quem é que vai brigar? Né? Quem é que vai brigar? Verdade. Né? Então, são pontos aí que eu acho que são pontos de atenção e de reflexão dos profissionais. Né? Com certeza. Com relação à parte de habilitação, né? Agora que a gente não tem mais os técnicos junto ao CREA, mas entre tecnólogos e engenheiros,
onde a gente pode consultar, verificar o que a gente é legalmente habilitado, né? Que a gente já comentou, talvez diferente de capacitado, mas que é habilitado para exercer determinada atividade. Você tem hoje, né, além da Lei Federal 5.194, você tem a Resolução 218, Resolução 218 do CONFEA, né? Então lá você tem as atribuições dos profissionais das engenharias, né? Só que dependendo do ano de formação do profissional, ele pode ser que ele tenha até mais atribuições do que está na 218, né? Que aí ele entra no decretão, que é um decreto que tinha, de acordo com a formação profissional, né? Ele tem mais ou menos atribuições. Mas em linhas gerais, geralmente, todos os profissionais, né, da nossa geração, vamos dizer assim, eles ficam aí enquadrados na Resolução 218 do CONFEA, né? Então o profissional pode dar uma olhada lá e, no caso de dúvida, consultar o CREA. Né? Consulta o CREA e fala, tá aqui meu registro, sou profissional, queria saber se eu tenho atribuição para isso. Né? Uma das funções das câmaras é responder esse tipo também de dúvida do profissional. Então, vai para lá, né? Se for uma questão urgente, ele coloca com urgência, porque é para uma proposta de emprego, é para um procedimento licitatório. Ele pode marcar lá, embasar essa urgência dele, e aí o CREA São Paulo tenta ser o mais célere possível, mas geralmente é na 218.